Saudações a todos e a todas, presente no 2º Congresso Internacional RCE-EAD. Sou o professor Hércules Honorato, da Escola Superior de Guerra, e encaminhei um artigo para o eixo temático Experiência de Formação e Atuação Docente. O trabalho tem o seguinte título: Curso Especial de Metodologia Didática à Distância, Ambiente de Formação em Serviços de Docentes do Ensino da Marinha do Brasil. Qual foi a minha expectativa? Qual foi a minha inquietação? Qual foi a minha motivação? Foi, principalmente, eu já tinha trabalhado com um artigo sobre formação docente, a categoria professor e instrutor, passei em seguida como o representante da avaliação interna institucional da Escola Naval do Rio de Janeiro, uma instituição que forma os oficiais da Marinha do Brasil, situado na cidade do Rio de Janeiro, e uma determinação constante das normas para que aquele que passa para a reserva, o oficial, obrigatoriamente tem que cumprir uma norma, que é a formação em didática. Qual foi a minha pergunta de pesquisa? Aquilo que eu comecei a trabalhar foi quais as contribuições que esse curso, ou seja, o curso especial de metodologia didática à distância, a sigla está aí, proporcionou aos docentes, instrutores, contratados por quê? Por tarefa por tempo certo, que é um método de se contratar um oficial ou um técnico, uma praça que passou para a reserva, que ainda tem, que possa transmitir os conhecimentos adquiridos, ou na sua profissão, ou no seu tempo de serviço, na Escola Naval, em sua prática docente. Quais foram as contribuições principais? E a partir daí, a gente começa a trabalhar que há necessidade de um corpo docente que tenha essa capacidade de atualização pedagógica e de vencer as provocações oriundas do amálgama da moderna pedagogia, principalmente no aspecto de uma formação militar, onde a guerra, hoje em dia, é uma guerra tecnológica, em ambiente tecnológico. Tivemos 2 objetivos para realizar essa pesquisa. O primeiro objetivo foi apresentar ao meio acadêmico, que eu estou fazendo hoje, esse curso especial da Marinha à distância para a formação dos seus professores instrutores, ou seja, aqueles que durante a carreira não tiveram uma formação em licenciatura ou bacharéis, que não tiveram a didática presente. E o segundo objetivo foi verificar as alterações nessa arte deles de ensinar, ou seja, na didática desses docentes cursentes, eu vou falar adiante quem são, segundo a própria visão desses docentes que fizeram o curso especial de educação à distância. Abordagem. Qual foi a nossa metodologia? É uma abordagem qualitativa, ou seja, que utilizamos inicialmente uma pesquisa documental e bibliográfica explorando esse tema. Depois trabalhamos com a formação desse profissional instrutor, tarefa por tempo certo, repetindo, aquele que passou um tempo na Marinha, retornou, depois de passar para a reserva, como um instrutor ou professor. Qual é o foco? O foco é a formação em didática e a formação em serviço, ou seja, ele não deixa as suas atividades como instrutor, docente. Ele continua, porém, faz um curso que é determinante nas normas para ele ser professor e instrutor. A metodologia, o que aconteceu? Tivemos 11 docentes que não estavam cumprindo essa norma da Marinha. E a partir dessa avaliação que foi feita com esses docentes, foi sugerido que fizesse o curso especial de metodologia didática à distância na Marinha. Por quê? Ele não se deslocaria para um curso presencial, continuaria com as suas atividades dentro de sala de aula, e a partir daí ele poderia ver as contribuições desse curso. Foi feito um questionário e a partir daí aplicado esses 11 docentes, todos os 11 responderam ao questionário. O que é a didática e a educação à distância? É o aspecto dessa formação desse docente através da arte de ensinar, da didática. Ela teria que ser continuada, já que eles têm uma formação bacharelado, em sua maioria na área de engenharia, na área de administração, continuada, devido à formação inicial, e em serviço, ou seja, sem o deslocamento dele para uma atividade em sala de aula. Essa é a logomarca desse curso à distância, onde engloba todas as áreas da Marinha. A Marinha de norte a sul, de leste a oeste. Qual é o objetivo principal desse curso?
é o domínio das técnicas pedagógicas, a fim de capacitá-los, ou seja, esses instrutores, a planejar, conduzir, avaliar as atividades de ensino em sala de aula, de acordo com as concepções adotadas pela Marinha do Brasil para o ensino. Ou seja, a Marinha tem um sistema de ensino naval, onde todos os professores e instrutores, tanto militares como do corpo de professores civis, vamos chamá-los assim, têm essa obrigação de ter as normas dentro do seu conhecimento, dentro da sua atualidade. O curso é oferecido em duas etapas. Uma primeira etapa é toda a distância. E a segunda etapa é uma parte presencial onde serão avaliados. Vamos primeiramente falar da primeira etapa. Eles vão para um ambiente virtual de aprendizagem e constará de disciplinas que enfoquem o domínio das práticas pedagógicas. E a partir daí, eles vão praticar aula, avaliação em grupo, chat, fórum, e eles vão se conhecendo, esses professores e alunos. E a segunda fase, essa fase eu já comentei, é uma fase presencial, onde eles serão avaliados. Eles fazem uma aula de 20 minutos dentro do que foi apresentado na escolha do tema desse professor. Porém, a técnica foi aquela técnica apreendida durante o desenrolar do curso. Esse quadro demonstra direitinho quais são as disciplinas, didática 1 a didática 5, é a didática da parte de ambiente virtual de aprendizagem, onde tem a modalidade de avaliação, estudo de caso, trabalho em grupo, fórum, a duração de dias, é um total de 55 dias esse curso, e por último, que é a didática 6, é a avaliação do trabalho individual, onde o próprio professor escolhe o tema de sua aula e é apresentado a uma banca. Essa tabela 1 mostra como foi a evolução desse curso de educação à distância durante o 2009, quando ele começou, através do ambiente virtual de aprendizagem Teleduc, e chegamos até o momento no Moodle 3.0. Foi uma experiência, foi um projeto piloto, com 30 professores e instrutores, e a partir daí podemos notar a evolução, o aumentar da quantidade de alunos. Chegamos a ter, em 2016, 4 cursos. Vou abrir um parênteses. A Marinha tem esse curso à distância, porém tem um curso de técnica de ensino presencial, de cerca de um mês. Só que esse curso presencial, há o deslocamento do instrutor-professor para o Rio de Janeiro. Ele é feito no Centro de Instrução Almirante Vantercoll. Então, qual é a grande vantagem desse curso à distância? Não há necessidade de deslocamento. Em relação à avaliação, 2 avaliadores da Diretoria de Ensino da Marinha, que é o órgão responsável por esse curso, se deslocam até a sede onde é concentrado os professores e instrutores. Por exemplo, o curso foi realizado em 2017 com 10 professores da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará. Então, a avaliação desses 10 professores foi realizada lá no Ceará, sem a necessidade do deslocamento para o Rio de Janeiro desses 10 docentes. Apenas 2 professores do curso de EAD se deslocou até Fortaleza para realizar a prova. Então, notamos que há um incremento, ou seja, é uma economia também de recursos financeiros para o deslocamento para realizar o curso presencial. Então, a distância se torna também mais vantajoso. Agora, de posse desse questionário que foi apresentado aos 11 cursantes, professores e instrutores, foram feitas 4 perguntas. A primeira questão, de caráter, ela foi fechada, em forma afirmativa, procurar estabelecer, segundo a visão, a ótica do respondente, ou seja, desse professor, possíveis alterações na sua prática em sala de aula, por isso é a didática. Então, para não tomar muito tempo, foi coletada apenas uma resposta de cada um dos docentes para as questões aqui levantadas. A resposta de um dos docentes: não basta somente o educador ter domínio da disciplina e ser lecionada, mas que também, importante, necessita ter a didática, ou seja, a arte de ensinar para trabalhar seus conhecimentos, os conhecimentos dele, de forma clara e sucinta, para o bom aprendizado do aluno. Essa relação professor-aluno, dessa troca, é muito importante. E isso foi transmitido durante a aula. A segunda questão, em sua primeira parte fechada e uma segunda parte aberta, o respondente tinha que dizer o seguinte: pelo olhar desse aluno, desse professor, se o mesmo correspondeu ao esperado, ou seja, se o curso atingiu o objetivo desse aluno.
mais uma resposta do docente 5 foi mais direta, faltou adequar e focar o curso ao ensino superior, no ensino de disciplina tecnológica e no ensino do ambiente militar. Foi verificado nas falas da resposta que esse curso estava mais ligado ao meio civil e não ao meio militar. De posse dessa resposta e do relatório feito ao término da pesquisa, o próprio responsável pelo esse curso na diretoria de ensino fez essa modificação. Já o curso de 2018 já teve o foco no militar, no ambiente, na área tecnológica, onde a Escola Naval tem o seu DNA. A terceira questão era aberta, era direta ao aluno egresso e reforçava também o escopo desse estudo, ou seja, qual as contribuições, mais diretamente à nossa pergunta de pesquisa. O curso realizado para a sua formação docente, ou seja, que contribuição ele obteve após o curso. Mais uma resposta, que temos várias respostas. O docente 8 argumenta que a construção sempre partindo de conhecimentos que os alunos já possuem e acrescentando mais um tijolo nessa parede de conhecimento, até que a mesma seja construída. Ou seja, a possibilidade da autonomia para o discente, ou seja, o discente ser um partícipe também da construção do seu conhecimento. Isso é muito importante na educação, em especial na educação superior. A quarta e última questão, e bem ampla, os docentes e alunos poderiam escrever as suas observações, críticas, comentários e sugestões, ou seja, uma questão ampla, aberta. Então, de todos os 11 obtivemos a resposta. Porém, fizemos um recorte da resposta. Que o curso é fundamental para o docente, especialmente o instrutor, aquele que vai virar o professor, pois fornece uma nova visão do processo, ou seja, o processo de educação, com o emprego de conhecimento científico da didática, o uso de ferramentas e técnicas comprovadamente de sucesso. Isso foi, de uma maneira simplista do recorte feito, a resposta à quarta questão. E agora nós vamos para as considerações finais. Ou seja, o ser instrutor no ensino superior militar também se alinha com ser professor. Então, é uma questão apenas de semântica, porque ambos, até mesmo no meio civil, não estão preparados no seu todo para ser um professor, ou seja, um profissional da educação. As respostas obtidas e analisadas dos docentes respondentes mostram que houve uma aceitação muito positiva desse nosso curso, considerando inclusive ele como fundamental para o militar da reserva quando voluntário no exercício da profissão de docente, profissão de professor. Agora nós vamos citar as contribuições que foram pinçadas das respostas dos professores instrutores. Primeiro, novos conhecimentos sobre a arte de ensinar, ou seja, eles foram apresentados à didática. Melhor percepção do processo ensino-aprendizagem, ou seja, dando chance a que o aluno seja também um construtor do seu conhecimento. Potencializar a aprendizagem significativa, demonstrando isso em sala de aula. Ou seja, é o que eu acabei de falar, o aluno seja um construtor da sua formação também. Aprimoramento das técnicas de ensino, refinamento dos planos de aula, uma situação que nem sempre tinha o carinho do docente, a partir desse curso eles começaram a ter, motivar a consciência da necessidade de uma contínua atualização pessoal docente, ou seja, não adianta ficar apenas no conhecimento vindo da sua formação, tem que ter uma formação continuada. Atualização quanto ao conteúdo das normas em vigor, muito importante que as normas em vigor, inclusive na área do ensino, na área da sua formação, sejam atualizadas. E para finalizar, vou agradecer a oportunidade de estar presente no 2º Congresso Internacional RCI-EAD, e em especial eu vou fazer um agradecimento ao nobre Perdonati, que proporcionou a minha vinda a essa sala de aula virtual, e eu espero que tenha atingido o efeito do que eu gostaria de apresentar, ou seja, um curso que a Marinha realiza com os seus docentes, aqueles que são professores pinçados de uma formação de 30, 32, 40 anos de serviço ativo, ou seja, eles estão ali para ser construtores de conhecimento de uma juventude que, a partir de 4, 5 anos na Escola Naval do Rio de Janeiro, vão sair os nossos oficiais da Marinha. Só que eu gostaria de terminar com uma frase, eu sempre termino com uma frase. Eu vou terminar com a frase de Comênios. A natureza está em contínuo progresso, nunca para.
Nunca abandona as coisas velhas para fazer coisas novas. E didática é isso aí. Mas apenas continua, aumenta e aperfeiçoa as coisas que antes começaram. Meu muito obrigado. Meu e-mail para contato está aqui. Creio que a figura simpática dessa logomarca é bom fazer a nossa pose. Estou à disposição para qualquer contato, conversas, diálogos, abrir frente com essa nossa formação docente. Muito obrigado.